Bom dia a todos. Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Na realidade, amados, nós vamos falar de coisas básicas de novo, em continuação àquilo que nós ministramos no último domingo. Eu vou fazer um apanhadinho bem rápido aqui, se eu esquecer alguma coisa, vocês me ajudam. Mas no domingo passado nós falamos sobre o altíssimo poder destrutivo de quem? Do pecado. A força mais destruidora do universo, o pecado. Nós usamos como exemplo Israel quando estava chegando na Terra Prometida, que era um povo que havia aprendido no deserto a sua lição, e estava chegando como os bambambãs, vocês lembram disso? Povo poderoso, onde eles passavam não sobrava nada. A ponto de Balaque olhar para Israel e falar assim: esse povo vai nos exterminar, vai acabar com a gente. Só que aí Balaque consultou seu feiticeiro, Balaão, e Balaão deu para ele uma estratégia. Vocês lembram qual que era a estratégia? Balaão falou para o rei assim: pega prostitutas e coloca no meio do povo, para que eles peguem. Gente, estratégia, que homem inteligente. Estratégia perfeita, porque como ele não podia bater com o povo de fora para dentro, o que ele queria fazer? Que o povo implodisse de dentro para fora. Olha a estratégia: o pecado entra, Deus se afasta e nós rebenta esse povo. E deu certo a estratégia? Quase que o negócio ficou feio, gente. Se não é um doidão lá. Então nós falamos do quão destrutivo é o poder do pecado. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então você, como igreja, não precisa temer o diabo. Você precisa temer a sua natureza. Porque o diabo, assim como Balaque naquele dia, olhava o povo de longe, ou nos olha de longe, olha a igreja de longe, e pensa: contra ela eu não posso me opor, porque um preço foi pago. Então o que eu vou fazer? Vou usar um estratagema. Então vou mandar o pecado. E o diabo fica mandando pecado, encrenca, problema, sujeira, imundícia, para que a igreja possa implodir de dentro para fora. E hoje nós vamos continuar essa mensagem. O tema da mensagem de hoje é vencendo a destruição imposta pelo pecado. Eu não vou fazer a introdução não, vou entrar de sola. Abram para mim 1 Samuel capítulo 15. Quem achar 1 Samuel 15, abra também 2 Samuel 12. Eu quero já entrar contando duas histórias do Velho Testamento, de dois homens de mesma posição e no mesmo tempo. No mesmo tempo que eu digo assim, na mesma era. 1 Samuel 15, a partir do verso 17, e depois 2 Samuel 12, a partir do verso 1. Vamos em 1 Samuel então? Todos acharam aí? Diz assim: prosseguiu Samuel, o profeta. 1 Samuel 15, verso 17. Prosseguiu Samuel, dizendo para o rei Saul: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, Samuel dizendo a Saul, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente.
Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul ao profeta Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Só até aí. Essa é a história do grande, o maior ou o principal dos pecados de Saul, ou do pecado de Saul. Aqui, gente, foi onde a vida de Saul desandou por completo. Deus tinha dito para ele assim: vai, destrói os amalequitas e mata tudo, não deixa ninguém vivo, nem boi, nem jumento, nem ovelha, nada. Saul foi, passou a fio de espada ao povo, mas ele achou por bem interpretar ou reconsiderar, nós já falamos disso aqui em outra oportunidade, a ordenança do Senhor, e fez de acordo com o que estava na cabeça dele. Aí o de acordo com o que estava na cabeça dele é assim: mata tudo, mas deixa o rei, deixa Agag. E aí o povo chegou nele e pressionou, falou assim: ô rei, olha que boi bonito, olha que ovelha jeitosa. Eu creio que ele foi pressionado pelo povo, sim. E aí ele permitiu que o povo levasse o melhor dos animais. Era o que Deus tinha mandado ele fazer? Não era o que Deus tinha mandado ele fazer. Aqui, gente, é onde nós falamos na semana passada em interagir com o pecado. Saul interagiu com o pecado da desobediência. E nesse momento, o pecado entrou na vida dele para destruí-lo, para arrebentar com Saul. Depois disso aqui, Saul nunca mais se recuperou. A história de Saul é trágica. Por quê? Ele reconhece que pecou. Gente, não tem ali? Eu pequei contra o Senhor. Mas só que depois disso, ele desandou a fazer o negócio na vida dele. Aí ele começou a ter ciúmes de Davi. Começou a perseguir Davi. Começou a ficar endemoniado. Lembram lá da harpa de Davi tocando? Como se não fosse suficiente, teve uma hora que um sacerdote ajuda Davi. Quando ele descobriu que o sacerdote tinha ajudado a Davi, dentro dessa crise de ciúme, que ele estava com a alma doente, ele ficou tão irado com os sacerdotes que ele foi lá, gente, e mandou matar 85 sacerdotes da parte de Deus. Os sacerdotes, as famílias e todos os animais. Não ficou ninguém. Tanto que o homem estava perdido. Não sendo suficiente isso, você sabe como é que Saul termina a vida dele? Saul suicidou-se. Está certa a expressão? Saul cometeu suicídio. Ele pegou, gente, uma veia destrutiva e foi indo de mal a pior, de pior a pior, de pior a pior, até a vida dele acabar por completo. O pecado entrou nesse momento e arrebentou com Saul. Arrebentou com Saul. E foi até o fim da vida dele, com ele suicidando diante dos seus inimigos. Ele está num momento que ele está encurralado, aí ele pede para o ajudante dele matá-lo. O ajudante fica cheio de temor, aí ele pega, posiciona a espada dele e se joga por cima dela. Se mata. Gente, pecado destruiu Saul?
arrebentou com ele. Arrebentou. Vamos para o segundo texto? Vocês estão com ele aberto aí? 2 Samuel 12, verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse ao profeta Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse o profeta Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, tu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: disse o que, gente? Pequei contra o Senhor. Ei, Davi. Lembram da história de Davi? Acordou numa tarde, no ano em que os reis iam para a guerra, passeando no castelo, ele olhou lá de cima, o que ele viu lá embaixo? E a Bíblia fala que ela era muito formosa e ela estava o quê? E Davi se afeiçoou a ela, e aqui vem a interação com o pecado. Gente, é uma tarde de bobeira. É um momento de falta de lucidez. E Davi se atreveu a interagir com o pecado. Lembra da analogia de mexer com bomba dentro de casa, querer cortar os fiozinhos? Davi instalou uma bomba dentro da casa dele. E achou que podia cortar o fio e cortou errado. E a bomba explodiu. O pecado entrou para arrebentar com Davi. Para arrebentar. Só que diferente de Saul, Davi recebeu as consequências do seu pecado? Recebeu. Só que diferente de Saul, Davi não tomou o caminho da destruição e da perda da vida eterna. Davi procurou um caminho diferente, o que eu gosto de chamar de caminho do conserto. É interessante a gente observar que os dois usam a mesma expressão: eu pequei. Houve o reconhecimento do pecado. Só que Saul tomou o caminho da destruição e Davi tomou o caminho do conserto. Talvez assim como Davi ou Saul, você, como eu, também criou condições ou possibilidades para que o pecado pudesse entrar
na sua vida. Gente, quem está vivo está propenso a pecar, não é assim? Sim. Talvez você tenha escorregado, talvez você tenha feito o que era mal, talvez você tenha se descuidado como Davi ou como Saul, interpretado o negócio errado, feito o que não era certo, e tenha ido por um caminho errado de pecado, queridos. Então você está numa encruzilhada da sua vida em que você precisa decidir se você vai tomar o caminho do conserto ou se você vai tomar o caminho da destruição. Porque se não houver conserto, o pecado vai te matar. Porque se não houver restauração, purificação, justificação, o pecado vai te destruir. A diferença de nós para com Davi é que naquela época, sem Jesus, o peso da justiça era tão mais intenso do que o peso da misericórdia, mas nós conhecemos a misericórdia através de Jesus. Davi não teve essa oportunidade, onde a balança foi igualada, justiça e misericórdia. Então a nossa vantagem com relação a Davi é imensamente maior, porque nós temos o caminho da misericórdia de Deus estabelecido através do sacrifício de Jesus. Mas é importante a gente determinar qual caminho nós vamos seguir. Se é o caminho de Saul para a destruição, ou se é o caminho de Davi para a restauração. Qual que é o caminho do conserto? Pequei. Pastor, eu pequei. Pastor, pisei na bola. Qual é o caminho do conserto? Está devagar, vocês estão sem... É esse, gente, o caminho do conserto? Arrependimento? Vamos ver o que Jesus disse? E os apóstolos também? Só na tela, por favor, que são vários. Felipe, me ajuda, Mateus 4,17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, façais o quê? Porque está próximo o reino dos céus. Marcos 1,15. Dizendo, Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Vocês precisam fazer o quê? Lucas 5:32, Jesus dizendo, eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores para... Lucas 24:46, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o quê, gente? Pregasse arrependimento para quê? Atos, capítulo 2, verso 38, pregação de Pedro, respondeu-lhe Pedro, façais o quê? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para quê, gente? 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça como Saul, senão que todos cheguem a quê? O caminho do conserto passa, ou tem como base estabelecida, o arrependimento. Sem arrependimento não há conserto. Se você pecou, se você fez o que era mal perante o Senhor, e quer corrigir aquilo que você fez de errado, o caminho da correção passa pelo arrependimento. Sem arrependimento não houve conserto. Irmãos, o que é arrependimento? Se Jesus considerava tão importante para Israel, a ponto dele dizer que
o processo começava no arrependimento, que Israel, como pecador, precisava se arrepender para alcançar a misericórdia, que a remissão de pecado só funciona no arrependimento. É como se fosse uma doença que precisa de uma cura. A doença é o pecado. Qual que é a cura? O arrependimento. É você ser, como é que fala quando dá a vacina? Você ser imunizado. Só que não é imunizado, é restaurado. É como se você tivesse uma doença muito grave e precisasse, como se você tivesse uma infecção. Quando a gente tem infecção, tem que tomar o quê? Porque só tem pus, sujeira, e aquilo vai te matar. É como se fosse um... Me ajuda com o termo médico aqui, pastor Daniel. É a cura. É a cura. Porque se você não usar daquilo que Deus disponibilizou como cura para a sua doença, o que vai acontecer com você? Saúl. Vai ser destruído até morrer. Mas Jesus disponibilizou a cura, e a cura se chama arrependimento. Mas é muito importante que nós tenhamos o entendimento do que é arrependimento. Porque tem muita confusão. Você sabe o que é arrependimento? O Felipe sabe e vai nos ajudar. Dicionário bíblico. A palavra arrependimento no dicionário bíblico diz assim: decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo-se a abandoná-lo, baseando sua confiança em Deus, que faz o quê? Que perdoa. Então, gente, é uma estrutura, é uma fase. No significado está muito bem estabelecido. A primeira fase, ação divina. Ou seja, eu pequei. Eu preciso de uma interação, isso não é responsabilidade nossa, isso é da parte de Deus. Eu preciso de uma interação da parte de Deus que venha trazer a confirmação no meu entendimento de que eu pequei. E eu tenho uma teoria minha, que aqueles que recebem a Jesus e têm o Espírito Santo no seu coração, por mais que andem distantes da presença do Senhor, o Espírito Santo jamais vai deixar de mostrar para ele que ele está fazendo errado. A pessoa pode andar por onde for, mas se o Espírito Santo está nela, todas as vezes que ele errar, que ele pecar, a ação divina entra. Só que na época de Davi e Saul não estava liberado o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou subir para o meu Pai e vos deixarei. Davi e Saul é antes de Jesus. Então eles precisavam dessa ação divina. Você sabe quem que foi a ação divina que foi lá falar com Davi e Saul? Quem, gente? O profeta. Olha a ação divina aí. Porque se não tem o profeta, gente, eles estavam até hoje achando que estava fazendo o que era certo. Precisou de Samuel ir lá em Saul e falar para ele: ó, você fez errado. E Saul ainda contestou o profeta, né? Quis justificar. E o profeta insistiu: você fez errado. Para que no final do convencimento viesse a fase 2, que é o reconhecimento. Aí Saul diz o quê? Eu pequei. Ele foi induzido pelo profeta. Davi, aí vem Natã. Davi, se o profeta Natã não vai lá falar com ele, ele estava até hoje achando que estava de boa com Batseba. Não, tudo beleza. Adulterei, mandei matar o marido dela, casei com ela, está tudo normal. Ó, a ação divina. Vem o profeta e fala: você fez errado. Você sabe o que nós temos? O Espírito Santo, na fase 1. Não adianta. Tem gente que aprendeu a anestesiar, tem gente que aprendeu a ignorar,
Tem gente que aprendeu a não dar consideração. Você já viu gente que aprende a lidar com a dor? Tem gente que sabe lidar com a dor. Tem gente que sabe ignorar, mas não adianta. O Espírito Santo não é mudo. E a ação dele não depende da sua indiferença. Todas as vezes que você pecar, o Espírito Santo vai te falar: você errou. Na hora que mexeu no som aqui, veio esse barulho. Obrigado. Não adianta. Tem gente que aprendeu a, quando o Espírito Santo fala, a ignorar. Você conhece gente assim? Tem gente que erra. Você fala assim: gente, será que essa pessoa não está vendo que ela está errando? Se ela tem o Espírito Santo, ela está vendo. A diferença é que ela aprendeu a ignorar. Tem gente que anestesia, mas o Espírito Santo não é mudo. A ação divina, ela sempre acontece. Você tem o Espírito Santo, na hora que você erra, o peso vem, em intensidades diferentes de pessoa para pessoa. Tem gente que o mundo desaba na cabeça. E tem gente que sente aquele incômodo e toca a vida. Mas a fase 1, ação divina, ela sempre acontece. A fase 2, o reconhecimento, depende do quão maleável a pessoa é para ouvir o Espírito Santo. Davi e Saul tinham diferença. Vocês sabiam disso? Na questão da maleabilidade para com a voz de Deus? Saul, a hora que o profeta falou: você fez, ele falou: não, calma lá. Isso aí, gente, é maleabilidade para lidar com a voz de Deus. Não, eu pequei, mas não foi bem assim não, eu matei todo mundo. Saúl dizendo: eu matei todo mundo, só trouxe o rei. Eu fiz 99%, eu só deixei um. Hora que o profeta Natan, vai falar com Davi, hora que ele fala com Davi, o profeta Natan diz: você fez isso. Você sabe o que você ouve da parte de Davi? Qual que é a próxima palavra que Davi vai falar? Eu pequei contra o Senhor. Sem justificativa, sem convencimento. A maleabilidade para com a voz de Deus, quando Ele fala que nós estamos errados, varia de pessoa para pessoa. É o quão sensível ao Espírito Santo. Tem gente que buzina para uma pessoa no trânsito, e a pessoa é tão sensível para o Espírito Santo, mas tão sensível, que a hora que ela buzina, ela fala assim: pequei contra o Senhor. Mirei. Tem gente que é tão sensível ao Espírito Santo, que a hora que ele olha para uma mulher com uma intenção impura, na hora que ele olha, o Espírito Santo fala, e na hora ele se arrepende. Senhor. Mas tem gente que é mais casca grossa. Tem gente que a hora que peca, o Espírito Santo fala, você pecou, e a pessoa faz o quê? Agora mesmo eu peço perdão, Senhor, deixa eu curtir o momento. Deixa para depois. A sensibilidade para com a voz de Deus, ela varia de pessoa para pessoa. Agora, o que é mais importante? É nós entendermos que Deus desenvolveu um mecanismo para que, caso você peque, você não morra. Irmão, o pecado destrói. Deus desenvolveu um processo para que, caso você venha a pecar, não aconteça com você aquilo que aconteceu com Saul. Deus, ele já manda um processo de restauração que começa com a ação divina através do Espírito Santo. Você pecou. Vem a ação divina, vem o reconhecimento, e aí vem a fase 3, que é a tristeza. Quem aqui já ficou triste por ter pecado? Deixa eu ver. Quem aqui já pecou, gente, depois que o sangue esfriou, falou assim: pisei na bola. Já aconteceu isso com você, Geraldo? Demais? Não, irmão.
Então nós estamos meio junto desse time aí. Demais. Porque na hora que o negócio está quente, às vezes você perde a estribeira, não é, Narciso? Mas aí vem o Espírito Santo, com toda delicadeza, e ele vai trabalhando no seu coração, vai te falando, vai te acalmando. E depois que você entende, reconhece e sabe, foi convencido pela ação divina de que errou, o que vem no seu coração em seguida? A tristeza. Pisei na bola, cara. Oh Deus, pisei na bola. É assim com vocês também, gente? Significa que Deus desenvolveu um mecanismo que garante duas coisas no ato de perdoar o seu pecado: a remissão dos pecados para a salvação e a transformação da sua vida. Abrem em 2 Coríntios, essa eu quero que vocês abram. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala com relação à tristeza. Ele diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados. Contristados é a mesma coisa que entristecido. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus, ela produz o quê? Para quê, gente? Porque a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, que não te faz mal. Mas a tristeza do mundo, ela produz morte. Então, eu peco, vem a ação divina, o Espírito Santo. Depois vem quem? O reconhecimento. E na terceira fase vem o quê? A tristeza. Só que é importante a fase da tristeza, porque nós temos dois tipos de acordo com Paulo: a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo... A tristeza, ela não é o encerramento do processo de arrependimento. Ela é uma parte, ou uma quarta parte do processo de arrependimento. É o Espírito Santo, tristeza segundo Deus, agindo para que você não fique afastado de Deus. Após a tristeza, várias outras coisas podem acontecer: tratamento, pedido de perdão, vários dias de tristeza, confissão, entre tantas outras coisas. Há uma confusão muito grande entre o que é a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Porque a tristeza segundo Deus, o apóstolo Paulo diz que ela serve para arrependimento. A tristeza segundo Deus, ela faz a mudança de vida. Vou repetir. A tristeza segundo Deus, ela é liberada no seu coração e na sua mente para que você mude de postura. A tristeza segundo o mundo, ela vai te deixar para baixo, vai te deixar triste, mas ela não produz mudança de vida. O processo de arrependimento só está completo se a quarta fase for cumprida. E a quarta fase é mudança de vida. Eu tenho outra palavrinha para a tristeza segundo o mundo. No nosso dicionário existe. Você sabe como é que se chama? Bota aí, Felipe, para mim, por favor. Diferente de arrependimento. Você sabe o que é remorso? Tristeza segundo o mundo. No dicionário bíblico, remorso é um atormentador senso de culpa por mal ou crime praticado. Ou seja, a pessoa ficou triste porque ela fez algo errado. Ela sente a culpa porque ela fez algo errado.
No dicionário bíblico está escrito assim: é diferente do arrependimento, que é tristeza pelo pecado cometido, acompanhada de quê, gente? Arrependimento. Vocês querem um exemplo de remorso? Abra para mim, Mateus 27, 3. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa, isso é contigo. Gente, Judas, pelo erro que ele cometeu, pelo pecado que ele cometeu, havia perdão e salvação? Sim. Tem gente que condena Judas pelo que ele fez, mas eu, na minha concepção, considero Pedro o pecado tão grave quanto, porque Pedro andava com Jesus, era o braço direito dele, e Pedro faz o que com Jesus? A diferença de Pedro para Judas é que Pedro buscou o caminho do conserto, Judas buscou o caminho da destruição. Irmão, a tristeza que você sente quando você peca, ela vem de Deus, é o cuidado, o carinho de Deus com a sua vida. É porque esse pecado que você cometeu, ele vai te destruir para você perder a salvação. Mas e vem todo o cuidado de Deus num plano de resgate para te avisar, te ajudar no reconhecimento, entristecer o seu coração e principalmente promover mudança de vida. Porque se não promove mudança, é remorso. Irmão, e servo de Deus não sente remorso. Servo de Deus sente arrependimento. Diga para a pessoa que está do seu lado a palavra certa para essa tristeza do... É grande a frase? Diga para a pessoa do seu lado, o sentimento certo é arrependimento, não é remorso. Irmãos, a tristeza, segundo o mundo, conforme Paulo disse, ela produz o quê? Morte. Você sabe o que aconteceu com Saul na hora que ele desobedeceu a Deus? Eu já falei sobre isso aqui. Você sabe o que a culpa faz com a pessoa? Ela mata. Irmão, a culpa consome. A culpa arrebenta, a culpa mata. Saul, com aquele sentimento de culpa, a vida dele desandou. Não foi só um ato em si de desobediência, foi a postura dele depois que ele errou. Queridos, nós vamos errar. Eu, você, todos nós vamos errar. Nós nascemos no pecado. Mas o mais importante é a gente descobrir o caminho certo do conserto. É interessante que Saul, no final da vida dele, ele morreu como? Saul morreu como? Se jogou em cima da própria espada, não é isso? Da lança? Como é que chama isso? Autoextermínio. Ou? Como é que Judas morreu? O fruto do remorso. O fruto do remorso é a morte física e a morte espiritual. Uma das duas vai te matar. O processo de arrependimento, saindo do remorso, indo para o arrependimento, o processo do arrependimento, ele só é completo quando há mudança de vida. Porque senão é remorso. Então vamos fazer a prova dos 9. Você lembra da prova dos 9 quando você estudava matemática na escola? Você já está vendo isso já, Lucas, na escola? Fala assim, sai fora, mano, eu já tenho quase 16 anos, prova dos 9. O que é a prova dos 9? É você comprovar que aquilo está certo, não é isso? Você quer tirar a prova dos 9 para saber se é remorso ou arrependimento? Vou te ajudar.
Se você pecou, se você teve a interação divina através do Espírito Santo, o reconhecimento, se entristeceu e não mudou de vida, aquilo é remorso. Agora, se você pecou, veio a interação divina através do Espírito Santo, veio o reconhecimento, veio a tristeza, e você nunca mais cometeu aquele mesmo pecado, você verdadeiramente se... É simples e complexo. O arrepender, nesse caso, tem uma consequência que prova que o processo de perdão foi concluído. A decisão total de mudança de atitude e de vida. Vou falar de Pedro de novo. Vou falar de Davi de novo. Pedro abandonou a Jesus depois de tê-lo negado. Certo, gente? Voltou a pescar. Jesus foi lá. Olha a interação divina que maravilhosa. Ele não tinha subido aos céus ainda. Jesus foi lá. Pedro, tu me amas? Mas alguma outra vez na vida Pedro negou ou abandonou a Jesus? Nunca mais. Arrependimento completo. Davi adulterou, pecou, interação divina. Alguma outra vez na vida você viu Davi adulterar de novo? Não. Isso significa que o processo é de arrependimento e não de remorso. Ambos pecaram gravemente, Saul e Davi. Ambos foram entristecidos por um agente externo, Saul por Samuel, Davi por Natã. Ambos reconheceram o seu pecado. Pequei contra o Senhor. Saul se encheu de culpa e dor, de remorso. Davi verdadeiramente se arrependeu. Um buscou o caminho do conserto, o outro buscou o caminho da destruição. Nós nunca mais veríamos Davi adulterar novamente, mas nós veríamos Saul desobedecer a Deus várias outras vezes depois disso. Davi se arrependeu e mudou de vida. Saul se justificou e insistiu no seu erro. Um foi destruído pelo pecado, o outro teve a oportunidade de recomeçar em Deus. O pecado é uma realidade para nós. É uma realidade, infelizmente é uma realidade. Mas nós precisamos estar prontos, amados, a tomar o caminho do conserto. A tomar o caminho do conserto. Sabe esse pecado que você comete? O Espírito Santo fala, você reconhece, você fica triste por isso. Mas passa um determinado tempo, você peca do mesmo pecado de novo. Você faz a mesma coisa de novo. Aí vem o Espírito Santo, vem o reconhecimento, vem a tristeza. Aí passa mais um tempo, você comete o mesmo pecado de novo. Irmão, o processo de arrependimento precisa ser completo na sua vida. Decida abandonar o pecado. Decida encerrar o processo de arrependimento, fazer por completo. Precisamos tomar uma decisão, isso é um compromisso, de ir pelo caminho do conserto e abandonar o caminho da morte, da destruição. Vamos rejeitar o remorso hoje. Amém, amados? Remorso não é para crente não, irmão. Remorso não é para crente não. Jesus nos chamou para arrependimento. Decisão de mudança de vida. Abandonar o pecado. Vamos ficar de pé. Felipe, Salmo 51, por favor. A sua Bíblia tem aqueles títulos antes do versículo? No meu aqui está assim, gente, ó, no capítulo 51 de Salmos, diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba.
Ou seja, gente, que fase que ele está aqui? É a fase da tristeza. Depois que ele reconheceu que havia pecado, Davi fez esse salmo. Esse salmo é lindo. Um salmo de confissão e arrependimento. Olha o que Davi diz. E talvez no seu coração hoje, você tenha entrado nessa celebração com o coração pesaroso, cheio de tristeza, vergonha, dor, por estar pecando constantemente. Talvez o seu coração está cheio de remorso. Então, olha o que Davi diz na presença do Senhor hoje. Para que você possa repetir o processo aí, no seu lugar. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Irmão, pede para o Senhor apagar as suas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Me purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, ó Deus, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Diga ao Senhor, Senhor, se o Senhor me purificar, eu serei limpo de novo hoje. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não me retires, ou não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Eu creio no meu coração que Deus quer fazer uma obra na sua vida completa. Irmão, Ele não quer ir só na fase 1, fase 2, fase 3 do processo de arrependimento. Ele quer completar a obra por completo na sua vida. Então hoje é dia de decisão e compromisso, e assim como Davi se chegou na presença do Senhor, querido, chegue na presença do Senhor hoje e clame a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Oh Espírito Santo, Pai, muito obrigado pelo Teu falar e pelo Teu conduzir conosco, muito obrigado, ó Deus, pelo Teu carinho, muito obrigado, ó Deus, que mesmo diante do pecado, o Senhor não desistiu de mim e continua falando comigo. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor renova todas as manhãs as promessas de salvação para a minha vida, e hoje é mais um dia de renovação de promessa.
Pai, porque esse pecado que me atormenta, ele não é para minha destruição, porque o Senhor está me resgatando hoje. Pai, o movimento da tua parte para me trazer restauração, Pai, ele é real na minha vida agora. Por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, renova em mim, ó Deus, um espírito reto. Lava-me das minhas iniquidades. Pai, purifica-me hoje com ensopo. Restaura-me das minhas transgressões e eu ficarei branco como a neve. Me lava hoje, ó Deus. Me lava hoje. Pai, essa tristeza que eu estou sentindo, através do falar do Senhor, Pai, que eu possa entender hoje que isso faz parte do Teu cuidado e do Teu carinho comigo. Pai, isso não é remorso para me matar, Pai, isso faz parte do processo de restauração. Por isso, ó Pai, me ajuda hoje a tomar uma decisão definitiva. Pai, no nome de Jesus, eu completo o processo hoje e abandono esse pecado de uma vez por todas. Pai, eu abandono hoje. Pai, eu deposito nos pés da Tua cruz. Ó Pai, isso não me pertence. Pai, que esse remorso que tem me acompanhado por tantos anos, que hoje, diante da Tua presença, ele se torne um arrependimento verdadeiro. Muito obrigado pela Tua presença, ó Deus. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado por ainda falar comigo, ó Pai. Muito obrigado por me instruir e me salvar. Pai, se eu cheguei aqui hoje marcado para a morte, eu declaro que saio daqui hoje restaurado para a vida eterna. Restaurado para a vida eterna. Eu me arrependo diante do Senhor hoje. Em o nome de Jesus. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.